Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo, Marcão Templário, canal para falar do Vasco, sempre do Vascão. Hoje, um vídeo também rápido, mas super objetivo, para falarmos desse pós-jogo do Vasco contra o Internacional, né? Lá em Porto Alegre, 1-1. Vamos aqui comentar alguma coisinha desse juiz, pelo amor de Deus, e também vamos falar seriamente sobre Verratti. Mas antes de mais nada, por favor, que não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações para você poder receber os vídeos novos do Templário. Isso é claro, se fizer sentido para você. Bom, 15º jogo do Vasco, não é o 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o 15º jogo do Vasco terminou empatado em Porto Alegre com o Internacional em 1-1. Se a gente for analisar Internacional, Porto Alegre, Campeonato Brasileiro, não é um resultado de todo ruim. Mas o Vasco teve a grande oportunidade de vencer a partida, principalmente até os 30 minutos, 35 minutos do primeiro tempo, quando o Vasco estava muito bem. Porém, o nosso centroavante, o Verratti, Pablo Verratti, mais uma vez mostrando que não está numa grande fase, perdendo gols de cabeça e com os pés, gols que eram para serem feitos. Para quem é um camisa 9, o titular, o centroavante super titular do Vasco da Gama. Isso é que a gente já vem falando aqui no canal sobre aquela questão do Vasco, daqueles 5 reforços, do Vasco está trazendo um centroavante para revezar com o Verratti. É um excesso de minutagem que o Verratti está tendo. Ele está precisando descansar, está precisando de ter uma competição de fato com a posição dele, para que ele retome os seus grandes momentos dentro do Vasco. Lembrando, é um jogador veterano, 37 anos, e precisa muito sim de ter alguém para revezar com ele, para disputar realmente a posição. Então, para mim, entra aí o primeiro ponto dessa partida aí, do Vasco não ter vencido, foi o baixo desempenho, a baixa acurácia, a baixa precisão do nosso centroavante Verratti na hora de finalizar em gol. Era para o Vasco ter aberto ali 2-3-0 tranquilamente, e ter vencido a partida sem passar pelo sufoco que ele passou para conseguir o empate. E um outro detalhe que a gente não pode deixar de pontuar mais de jeito nenhum, o absurdo desse juiz, Flávio Rodrigues, que o Vasco até solicitou o afastamento formalmente junto à CBF. Flávio Rodrigues, quem é você? Quem é você para querer decidir se um goleiro está fazendo cera ou se ele está precisando de atendimento? O senhor é médico, por acaso? Cara, cera no futebol é algo que sempre existiu, desde que o futebol é futebol. Isso faz parte do futebol. Não cabe ao senhor definir se eu vou expulsar por cera ou não. O que cabe ao senhor é dar acréscimos. Se você entender que aquela paralisação, por qualquer motivo que seja, esteja impedindo a conclusão do jogo dentro de uma minutagem padrão, de uma minutagem normal. Essa é a mais pura verdade. Se afastar dos jogos do Vasco da Gama. Ali foi claro e evidente que o senhor tentou ajudar o Internacional. Isso é um absurdo, retirando mais 2 pontos do Vasco num Campeonato Brasileiro tão difícil e tão equilibrado esse que nós temos, Então, assim, um absurdo. Esse cara não pode mais apitar jogo do Vasco, ele tem que ser afastado e tem que ser penalizado. O senhor presidente Pedrinho, trabalha, Pedrinho, trabalha! Tem que ficar em cima da CBF e pedir punição para esse cara. Esse, não posso falar aqui no YouTube o que eu estou pensando. Esse. Enfim, não vamos aceitar esse tipo de situação, senhor Pedrinho, e toda a comitiva do Vasco da Gama, toda a diretoria do Vasco da Gama. Vamos bater de frente, porque se isso virar moda contra o Vasco, a situação vai complicar. Esse 1 pontinho foi importante, saímos da zona do rebaixamento, mas poderíamos sim ter saído com uma vitória. Olhando friamente, Vasco Internacional, a grandiosidade desse jogo, você jogar fora de casa, lá no Rio Grande do Sul,
Sair com empate não é ruim, ainda mais com a quantidade de bolas na trave que a gente levou. Mas fica aquela questão, né? Pô, se o Verratti estivesse numa fase boa e estivesse fazendo o que é para ele fazer, gols, né? Tanto de cabeça quanto com os pés, e ele teve oportunidade para isso, o Vasco teria vencido a partida. Enfim, vamos ficar atentos, beleza? Então tá bom, gente. Por hoje é só, um forte abraço e até o próximo vídeo.